vamos tratar por algum tempo a respeito da Igreja do Senhor. Para muitos, as pessoas acham que a igreja é um lugar perfeito, é um lugar onde só há perfeição. E a gente tem visto que isso não é verdadeiro. A igreja é o lugar, irmão, justamente de pessoas doentes. Não é um lugar perfeito, mas é um lugar onde pessoas estão buscando um crescimento, um amadurecimento e a perfeição em Cristo Jesus. Motivados pela pregação da palavra de Deus e motivados pela ação do Espírito Santo em seus corações. Então não existe igreja perfeita, como também não existe ninguém perfeito na face da terra. Somos humanos, somos incompletos, somos imperfeitos. Quem nos tornou imperfeito? O nosso pecado. Somos pecadores, irmãos. Somos pecadores. Conhecemos a Deus, Deus nos salvou, Deus nos justificou, mas ainda habita em nós essa natureza pecadora. Então não pense, não sonhe com a igreja perfeita. Você não vai encontrar. Não nesse contexto, não nesse mundo. No mundo vindouro, quando Deus vai restaurar todas as coisas e habitará plenamente a paz e a justiça, aí sim, nós vamos encontrar a perfeição da igreja do Senhor, pela restauração dele. E nós temos visto aqui, irmãos, nos nossos estudos, nas nossas pregações, estamos aqui tratando da igreja que Paulo fundou em Tessalônica, no primeiro século. E temos percebido que essa igreja não era perfeita, não foi perfeita, mas percebemos que irmãos que estavam lá, eles lutavam por isso. Eles queriam uma mudança de vida, eles queriam viver uma nova conduta de vida e se esforçavam para isso mediante a pregação do Evangelho e o poder do Espírito Santo na vida deles. Mas a igreja não era perfeita. Hoje nós vamos tratar do capítulo 2, dessa carta, de 1 Tessalonicenses. Nós não vamos ler todo o capítulo 2, vamos ler aqui apenas alguns versos, mas eu vou trazer aqui o contexto do que está acontecendo no capítulo 2. O que é que Paulo está escrevendo nessa igreja no capítulo 2? Basicamente a sua defesa. Paulo está se defendendo dos seus acusadores. Olha só que coisa interessante. Então, Paulo tinha, irmãos, vários acusadores pela região ali da Ásia Menor e por todo o Império Romano. Quem eram os grandes acusadores do apóstolo Paulo? O judaísmo, os judeus. Eles caçavam Paulo como quem caça uma caça para matar e torrar e comer. Então os judeus não deixaram o apóstolo Paulo em paz até que Paulo foi degolado pelo Império Romano lá no ano 66, 65, por aí. Mas ele foi muito perseguido. O que ele escreve aqui no capítulo 2 é justamente a sua defesa para que o evangelho não caísse no descrédito, não fosse desacreditado por aqueles que o acusavam de um monte de coisa. A gente vai ver aqui na leitura aqui do capítulo, do que eles eram acusados, Paulo, Silvano e Timóteo. Principalmente Paulo, que era o líder, que era o pastor, que era o apóstolo que estava adiante desse processo da fundação da igreja lá em 1 Tessalonicenses, ou em Tessalonicenses, na região ali da Ásia Menor. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 2. Irmãos, aqui Paulo escrevendo à igreja. Vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Então, veja só, ele já começa explicando aqui que a minha estadia com vocês não foi em vão. Então, por quê? Porque já havia acusação de que Paulo ele era um trabalhador que não estava nem aí com nada. Ele fazia as coisas tudo sem muita noção do que estava acontecendo e sem muito vigor e com um trabalho proveitoso. Ele continua aqui. Pelo contrário, então, olha só, a minha chegada com vocês aí não foi banalizada como estão me acusando que foi. Não foi, pelo contrário. Apesar de maltratados e insultados em Filipe, como vocês sabem, tivemos ousada confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então a gente começa a perceber aqui já um contraste daqueles que acusavam pelo testemunho de Paulo. Olha, eu cheguei até vocês, depois que partiu de Filipos. E o que aconteceu comigo em Filipos? Eu fui maltratado e insultado em Filipos. Por causa de quê? Por causa do evangelho
que eu preguei em Filipos, que é o mesmo evangelho que eu estou pregando aqui. E o que está acontecendo aqui? Eu estou no meio de muita luta. Ora, se aqueles acusadores acusavam Paulo de que o trabalho dele era em vão, como é que um trabalho em vão pode gerar muita luta, muita disputa? Então já aqui já é uma contradição, de que não era em vão, era um trabalho frutífero que estava incomodando as pessoas. Ele segue aqui. Pois a nossa exortação, a nossa pregação, a nossa chamada para vocês, né, não procede de erro. O meu trabalho não foi em vão, não foi baseado no erro. Ou de intenções impuras. Isto é, eu não vim aqui atrás, né, de impureza sexual com os membros da igreja. Eu não tenho essa intenção. E nem se baseia no engano. Ora, o que eu prego, o que eu falo, o que eu ensino, o que eu testemunho, não há erro algum, não há intenção impura, e eu não quero enganar ninguém com isso. Pelo contrário, mais uma vez, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto dele nos confiar o Evangelho, assim falamos não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Então, a minha intenção em pregar para vocês não é agradar os homens. Eu não vim com essa motivação. A minha motivação é agradar a Deus. Eu não quero agradar aqui ninguém. Eu não quero puxar saco de ninguém aqui. Eu não vim para isso. Eu vim para pregar o Evangelho. E para confrontar o Evangelho com a vida de vocês. Eu vim para falar do Evangelho, que ele confronta o pecado de vocês e que vocês tenham arrependimento e creiam em Cristo. Esse é o meu papel aqui. E tem mais. Deus prova o meu coração, ou o nosso coração aqui. Quem é nosso aqui? Paulo, Silvano e Timóteo, os três. Mas como é que Deus prova o nosso coração? É muito simples aqui no contexto da carta, irmãos. Eles foram maltratados e insultados em Filipe. Isso é uma prova violenta. E quando chegaram em Tessalônica, muita luta. Então Deus está levando esses homens ao extremo para provar se esses homens realmente estão fazendo a sua vontade. Estão sendo fiéis ao Evangelho. Porque, irmãos, veja só. Quem é perseguido? Por fazer o que o povo quer. Por falar bem do povo. Ninguém é perseguido por causa disso. Ou por aprovar a cultura que vive em suas ideologias. Não fala nada mal disso. Ninguém é perseguido por isso. Antes, pelo contrário, você é elogiado, você é aplaudido. Mas o que acontece aqui é o oposto. É o oposto na vida de Paulo. Ele está sendo acusado do que ele não é. Para que o evangelho caia em descrédito. O verso 5. A verdade, como vocês sabem, então vocês sabem, né, é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Então, além de não agradar as pessoas, Paulo também não usou de bajulação para conseguir as coisas e nem teve pretexto ganancioso com relação às pessoas. Então ele começa a expor aqui a sua conduta de vida. E é uma conduta de vida que é pautada, que é alicerçada no Evangelho de Cristo. Verso 6. Também jamais estamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outrem. O nosso trabalho não é para buscar elogio de ninguém. Levar tapinha nas costas. A gente não está preocupado com isso. Porque, irmãos, quem é perseguido, quem é maltratado, quem vive em muitas lutas, não gera isso em hipótese alguma. Nem hipótese alguma. Ninguém nem chega nem perto dessas pessoas. Embora, no 7, embora como apóstolo de Cristo, pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivermos aí com vocês, assim como uma mãe que acaricia o seu próprio filho. Ora, nós poderíamos requerer de você um salário, porque vivemos do Evangelho. Mas para evitar, para dar razão a esses que nos perseguem, nós não fizemos isso. Antes, pelo contrário, tratamos vocês como uma mãe trata o seu filho. Quem é mãe é que sabe, né? Como é que você trata seus filhos, né? Então, Paulo se coloca aqui como uma alma seca da igreja. Aquele que ama a igreja está disposto a dar a própria vida pela igreja. Né? Assim, o verso 8.
Com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida. Olha o contraste aqui com os acusadores de Paulo. Paulo chegou em Tessalônica, irmãos, não só para levar o Evangelho de Deus, mas para dar a própria vida em favor dos irmãos da igreja, para pregar o Evangelho. É isso que ele está dizendo aqui. E ele segue. No verso 9. Pois vocês com certeza se lembram. Então ele vai trazendo a memória da igreja como eles se portaram na igreja. Irmãos, do nosso esforço e fadiga e de como trabalhando de noite e de dia para não vivermos à custa de nenhum de vocês, proclamamos a vocês o Evangelho de Deus. Ora, eu tive que trabalhar quando eu estive aí. Por quê? Eu não quis ser pesado para ninguém, para não dar motivos para os meus acusadores dizerem que eu estou me aproveitando de vocês. Eu trabalhei noite e dia, e além disso preguei o Evangelho para vocês. Aí do verso 10. Vocês e Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Então aqui ele vai fazer aqui uma diferença. Ele vai chamar a essa realidade aqueles que creem no Evangelho, porque vão discernir quem é Paulo e quem são os seus acusadores. O que Paulo prega é o que eles estão dizendo a respeito de Paulo, que é falso, que não é verdadeiro. O verso 11. Vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Ora, ele primeiro se coloca como mãe. A mãe é aquela pessoa caridosa, que afaga, que traz para junto, né, que está sempre perto do filho, que não quer soltar o filho o tempo todo. Agora aqui como pai. Aqui ele vai ser mais enérgico. Como um pai trata seus filhos, exortando, consolando e admoestando. Não é assim que o pai faz com o filho? Justamente isso. Exortar aqui, irmãos, é interessante essa palavra, né? A gente pensa que é pegar o chicote e pá, 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 pá. Não é. A palavra exortar, a sua raiz, não é? Vem da raiz grega paideia, não é? Que dá origem a pedagogo. Né? O que é que o pedagogo faz? Traz para junto, caminha junto, ensinando, capacitando, instruindo a pessoa. Então, a exortação bíblica tem essa função, trazer para junto a pessoa, caminhar com ela, ensinando, capacitando na palavra, no ensino da palavra de Deus. É tanto que a próxima palavra que vem aqui é exortando, consolando, que é uma consequência da exortação, de estar junto. E depois, admoestando. É interessante que admoestar está no final. Por quê? Porque você trouxe para junto, você consolou, agora você pode apertar os parafusos, que é admoestar. Isso é errado, assim é o correto. Você está errado aqui, isso aqui é o correto. Isso é admoestar. E como é que os pais educam os filhos? Como é que a mãe educa seus filhos? Da mesma forma. Da mesma forma. Você não chega assim, quando seu filho faz alguma coisa errada, você não chega em cima dele já com chicote, com vara. Não, você não vai fazer isso. Por que você fez isso? Você não questiona? Questiona. Vem cá, vamos conversar. Esse é o procedimento normal. Você traz para junto. Então você já desarma a expectativa dele da palmada, porque você trouxe para junto. Por que você fez isso? Talvez ele não responda, mas o que você fez foi errado. O certo é isso aqui. Então você exortou, você consolou e você admoestou. Às vezes, irmãos, a palmada ela é necessária. Ela é necessária. A palavra fala sobre isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Está lá no Salmo 23. Vara e cajado. Então Deus usa sobre a gente a sua vara e o seu cajado, para que a gente não saia do prumo. E a criança, irmãos, ela precisa, né, às vezes, da vara, para entender melhor, né, o que ela fez de errado depois que ela foi exortada, consolada, aí vem a demonstração. E ele vai concluir aqui. A viverem uma vida de maneira digna de Deus. Esse aqui é o nosso ponto hoje aqui. Que nos chama para o seu reino e sua glória. Então, o nosso tema hoje aqui, irmãos, é justamente esse. Uma vida digna de Deus. Então, Paulo está no capítulo 2 aqui, justamente fazendo isso. Olha,
A minha vida tem esse testemunho. É uma vida que dignifica a Deus, pelo meu testemunho, pelo que vocês acabaram de ouvir e o que eu acabei de escrever aqui no capítulo 2. E qual é o meu objetivo? Que vocês tenham o mesmo procedimento que eu tenho em relação a Deus e também em relação às pessoas. E só quem pode fazer isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Não há outro. Não há outro. Não é? Então, irmãos, que lições, não é, esse texto nos ensina hoje? Ou o que podemos absorver ou tirar desses versos aqui? Eu vou focar hoje em dois versos aqui. O verso 9 e o verso 10. O verso 9 e o verso 10. E também o último verso aqui, ou de 9 a 12, que seria mais interessante, e principalmente o verso 12 aqui. Não é? Então, nós temos aqui algumas lições que esse texto nos ensina. Não é? A primeira lição é, vivendo uma vida digna de Deus. Qual foi a intenção de Paulo fundar essa igreja em Tessalônica? Pregar o evangelho para que o povo de Tessalônica conhecesse a igreja e vivesse numa nova conduta de vida que dignificasse o nome de Deus. Então, o propósito do evangelho é que a minha vida e a sua vida dignifiquem o nome do Senhor. A gente acabou de ler aqui agora na Confissão de Fé de Westminster a pergunta 111. Qual é o terceiro mandamento? O terceiro mandamento é, não tomarás o nome do seu Deus em vão. Tem tudo a ver com a nossa lição de hoje. Isso é, preze, tenha temor a viver, a usar o nome do Senhor. Não trate o Senhor em vão. Não trate a sua palavra de qualquer maneira, mas seja zeloso, seja temente ao Senhor. Isso é uma vida que dignifica o nome do Senhor. Paulo traz à memória dos Tessalonicenses o custo da pregação do evangelho para eles. Houve um custo aqui, a vida de Paulo. Né? Ele fala de trabalho e fadiga, aqui no verso 9. Paulo estava mostrando à igreja que eles estavam trabalhando noite e dia, e além disso, pregavam o evangelho. Então, isso dignificava o nome do Senhor, esse testemunho. Era realmente difícil para eles encontrarem tempo para fazer o que tinha que ser feito no trabalho e ainda encontrar tempo para pregar, ensinar e discipular a igreja do Evangelho de Jesus Cristo, recém-fundada naquele contexto. É muito trabalho, irmãos, mas Paulo não se negou a isso. E não se negou para quê? Para não dar crédito aos seus acusadores de que ele era um bajulador, de que ele era um embusteiro, de que queria tirar vantagem da igreja dos irmãos que estavam lá em Tessalônica. Em toda a pressão, não é, do trabalho profissional de Paulo, de fazer tendas, ele encontrava tempo para se dedicar à igreja de Tessalônica, para pregar e ensinar. E Paulo trabalhou durante muito tempo, irmãos, como fazedor de tendas. Lá na frente é quando realmente as igrejas se espalham e ele não tem mais tempo de se dedicar, não é, ao trabalho da igreja. Então ele deixa o trabalho e absorve literalmente o ministério, né, de pastoreio dessas igrejas. Né? A razão era simples. Não é? O amor e a obediência a Deus e o amor por essa igreja. Por isso que Paulo, irmãos, enfrentou muitas lutas, não é, nesse local aqui em Tessalônica. No contexto, os falsos mestres, que já tinham se levantado calúnias contra ele lá em Filipos, estavam ali para usufruir, não é, mais uma vez, e fustigar a igreja, aos irmãos, a que Paulo estava ali motivado apenas pelo dinheiro da igreja. E Paulo fala, olha, isso não é verdade. Eu não estou aqui por causa disso, eu não vim aqui bajular ninguém. Que geralmente os bajuladores fazem isso, quando querem alguma coisa de alguém. Né? Ele vai lhe elogiar, ele vai lhe bajular, para depois ele dizer o que é que ele quer de você. E você já caiu no elogio, já se abriu para isso, não é? Já foi bajulado, já foi elogiado, então você está frouxo, mais aberto a receber, né, o que aquela pessoa vai pedir de você, e você não vai ter dificuldades em negar, porque ele lhe bajulou. Então eles estão dizendo isso com Paulo.
Ele está bajulando vocês para arrancar o que ele quer de vocês. Não é? Irmãos, a gente vive dias, não é, terríveis em nosso contexto. Difíceis no nosso contexto, com relação às igrejas. Muitos pastores, irmãos, que são falsos pastores, que se titulam de apóstolos, de arcanjo, de bispo, não é? Eles estão fazendo justamente isso que os acusadores de Paulo estavam acusando aqui nesse contexto de Tessalônica. Eles querem apenas usufruir do nome, da postura, do púlpito, e querem arrancar tudo que você tem. E não estão nem preocupados com isso. Igrejas que são megas impérios econômicos em nosso contexto, no nosso país, que é de assombrar os nossos olhos. Pastores que não viajam mais de carro, de ônibus, e nem de avião comercial. Tem jatinho particulares. Pastores com carro blindado. Isso são o quê, irmãos? São falsos pastores. Eu não sou contra que uma igreja ofereça ao seu pastor, não é, boas condições de vida. Eu não sou contra isso. Mas quando isso extrapola o normal e o natural, tem algo errado. Tem algo errado. E o que nós estamos vendo hoje em muitas igrejas aí que se badalam aí com seus nomes, com as suas campanhas de fé, etc, 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 é justamente isso. Os donos dessas igrejas estão riquíssimos. São impérios. Porque eles estão abusando da igreja. Abusando da igreja. No entanto, irmãos, Paulo se posiciona de maneira digna da vida com Deus. Ele não quer de maneira nenhuma dar oportunidade de ser igualado aos falsos mestres ou os seus perseguidores, cujo interesse era realmente se aproveitar da igreja. Quando damos razão, irmãos, aos outros, para que eles nos igualem aos outros que vivem de maneira vulgar e profana, estamos vivendo de uma maneira que não é digna de Deus, como cristão. Então, quando o nosso testemunho cristão dá razão a um mau testemunho nosso, nós estamos, irmão, vivendo de uma maneira vulgar, de uma maneira vã, e não da maneira digna do Senhor. E o que Paulo está nos ensinando aqui é justamente o contrário. Há um custo, há um esforço grande nosso, meu e seu, de preservarmos o zelo pelo nome do Senhor, de preservarmos a nossa santidade diante dEle, de não deixar de que as pessoas falem mal de nós por causa do nosso testemunho, porque está nos igualando a eles e está tornando a nossa vida vulgar e vã. Paulo, mesmo tendo o direito de receber pelo trabalho que ele estava fazendo entre os irmãos de Tessalônica, ele resolve levantar seu próprio sustento por meio de sua profissão para não dar ocasião aos falsos mestres, aos seus acusadores, de acusá-los de ganancioso, egoísta e de aproveitador. Isso é muito sério. Isso é muito sério, irmãos, porque assim como tem pastores que se aproveitam da igreja, assim tem irmãos que se aproveitam dos outros irmãos para tirar proveito para si próprios, vivendo de uma maneira vulgar e vã, banalizando o nome do Senhor. O princípio que Paulo usa em sua vida e aplica à sua vida, né, está claro em sua carta aos Coríntios. Ele diz assim: todas as coisas me são lícitas. Era lícito ele pedir uma ajuda para poder se manter. Mas nem todas me são úteis. Nesse contexto aqui, não era útil ele fazer isso. Ia dar razão aos seus perseguidores, seus acusadores. Ele continua aqui em Coríntios. Há muita coisa que são boas em si mesmas. É verdade. É verdade. E que tenho pleno direito a elas. Ele tinha pleno direito de cobrar aqui da igreja. Isso, porém, não significa que eu tenha que fazê-las. Olha que testemunho tremendo aqui, irmãos, para a nossa vida. Tem muitas coisas que nós temos plenos direitos de fazer. Mas, irmãos, a minha pergunta é, isso dignifica o nome de Deus? Mesmo tendo o direito de fazê-las?
dignifica? Se sim, faça. Mas se não, mesmo você tendo direito, não faça. Porque não vai dignificar o nome do Senhor, vai banalizar o nome dele. O princípio da vida digna de Deus é este. Qual é a atitude que devo ter diante dos fatos, das circunstâncias, que trará mais benefício para promover a obra do reino e a sua glória? Porque se não trouxer, irmãos, esse benefício de promover a glória de Deus e o seu reino, não é? Eu não devo fazer, eu não devo participar, eu não devo me envolver, tendo o pleno direito de fazer isso. Eu tenho o direito de chegar num restaurante com a minha esposa, sentar, pedir um jantar, e me traga uma garrafa de vinho, que eu vou tomar agora essa garrafa com ela. Tenho todo o direito de fazer isso. Todo o direito. Agora, é proveitoso, vai glorificar o nome do Senhor, vai dignificar a sua glória? Sim ou não? Vamos supor que eu estou lá jantando com a minha esposa, tomando lá meu vinho, e entra alguém da igreja e vê aquilo. Qual é a primeira coisa que ele vai observar na mesa? É o prato que a gente pediu? É a roupa que a gente está vestindo? É a alegria que está na nossa face? Não, ele vai olhar para quê? Para a garrafa de vinho. É a primeira coisa que ele vai olhar. E vai ficar assim, nossa, ele vai pensar assim, nosso pastor tomando vinho? Como é que pode isso? Aqui nesse restaurante aqui. Então já promover um escândalo. Aquilo que você tinha direito de fazer, promover um escândalo no coração daquele irmão. Ele não vai saber discernir as coisas porque é novo na fé. E mesmo que saiba, vai chocá-lo. Vai chocá-lo. Então, irmãos, não faça isso. Não é? Se você quer tomar o vinho com a sua esposa, tome em casa. Sente com ela na mesa, comemore com ela na mesa. Você está na sua casa. Você está na sua intimidade. Mas tomar não é se embriagar. A Bíblia não condena. Ela condena a embriaguez. É diferente. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas tomar uma taça de vinho com a esposa, comemorando alguma coisa do casal, da família, é lícito. Não há pecado nisso. Não há pecado nisso. Quando este princípio é renunciado pelo capricho humano, sem levar em consideração o benefício da promoção da obra do reino e da glória de Deus, estamos vivendo uma vida sem dignidade diante de Deus e dos homens. Irmãos, qual é o direito do cristão? Qual o direito que lhe cabe? Segundo a Escritura. Qual o direito que Deus nos concedeu? A mim e a você, a toda a igreja. Servi-lo, amá-lo, submeter a sua palavra, seguir a sua lei, os seus ensinos, a sua doutrina, para glorificar o seu nome. Todas as vezes, irmãos, que o nosso capricho e direitos sobrepõem a promoção da obra do reino e da glória de Deus, estamos vivendo uma vida medíocre, vazia da dignidade de Deus. Simples assim. Simples assim, irmãos. Simples assim. Paulo sabia que o Evangelho era o instrumento de Deus para que a vida fosse vivida com dignidade, para a promoção do reino e a glória de Deus. Paulo sabia disso, que o Evangelho é quem promove isso. Irmãos, qual é o fundamento da sua dignidade? É a sua posição social? É a sua intelectualidade? São os seus bens? É a sua posição social? Se esse for o fundamento da sua dignidade, você está completamente perdido e não ainda entendeu qual o propósito do Evangelho. Paulo deixa muito claro, irmãos, aos Tessalonicenses, que o trabalho honesto, íntegro e zeloso é dignificado pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo.
Você trabalha? Você é zeloso pelo seu trabalho? Você ama o seu trabalho? No bom sentido? Você faz tudo com excelência? Faça isso. Porque Deus está sendo dignificado pelo seu testemunho no seu trabalho. Testemunhe dessa forma. Irmãos, trabalho é uma bênção do Senhor, é um mandato do Senhor. A pessoa que não gosta de trabalhar é uma pessoa doente, enferma. Mas o trabalho, irmãos, dignifica ao Senhor, da maneira que eu executo, que eu faço, que eu testemunho para os outros. Tem gente que trabalha, já chega segunda-feira pensando na sexta. E passa a semana inteira murmurando. Aí chega na sexta-feira e já fica pensando, nossa, segunda-feira tudo de novo, começa a murmurar. E vive dessa forma. Achando o trabalho algo pesado, chato, sem noção, sem realização nenhuma. Por quê, irmãos? Porque não conhece a Cristo, não conhece o Evangelho de Cristo, que dignifica o trabalho. No tempo de Paulo, irmãos, o trabalho braçal não era digno, não era honroso pela sociedade da época. Os trabalhadores assalariados eram pessoas vulgares, indignos de serem livres, porque seu trabalho era pago por uma obra servil. Olha só. E o que é que Deus faz? Paulo testemunha para a igreja, por meio do seu trabalho, que por meio dele ele dignificava a Deus. O Evangelho aponta, irmão, na direção oposta. Por quê? Porque ele diz, digno é o trabalhador do seu sustento. Mas veja só, digno é o trabalhador do seu sustento. O seu sustento é pago por causa de um trabalho digno. Honesto, sincero. Você não enrola no trabalho. Você não bajula as pessoas no trabalho. Não faça isso. Agora, preste atenção, irmãos. Não é o trabalho que dignifica o homem. Não é assim que nós entendemos o que está acontecendo aqui no contexto aqui da carta. Mas é o Evangelho de Cristo que traz luz sobre a vida do homem, revelando que Deus dotou o homem de dons e talentos e que eles devem ser usados na promoção do reino e da glória de Deus por meio do seu trabalho. Aí sim, você dignifica o Senhor por meio do seu trabalho. Mas não é o inverso. Eu não posso querer que a minha vida seja dignificada apenas pelo que eu faço. É muito pouco, é muito reduzido a dimensão dessa dignificação, mas não é isso. É o Evangelho de Cristo que traz luz sobre a vida do homem, a minha e a sua, revelando que Deus dotou a mim e a você de dons e talentos, e que esses dons e talentos devem ser usados na promoção do reino da glória de Deus. Isso sim é um trabalho que dignifica o Senhor e dignifica a sua vida. Observe no verso 10, 3 atitudes que revelam a dignidade da vida de Paulo, não é? Que nos chama a atenção. Verso 10, diz assim, olha só, como Paulo se portava diante da igreja, diante do seu trabalho. Vocês e Deus são testemunhas como nos portamos de maneira piedosa, justa e irrepreensível em relação a vocês, os que creem. Olha como o Evangelho dignificou a vida desses homens. Não só no trabalho, agora na relação com a igreja. Primeiro, nos portamos de maneira piedosa, separados por Deus para viver para Deus e amar a igreja e servir a igreja. Depois, um procedimento com justiça, sem bajulação, sem interesses egoístas, sem a necessidade de elogiar alguém para ter alguma coisa, sem linguagem de bajulação.
agimos e vivemos entre vocês, né, com atitude de justiça. Um viver reto, fundamentado na justiça de Cristo, que nós conhecemos no Evangelho. E terceira atitude, estivemos entre vocês de maneira irrepreensível, isto é, esforçando-nos para fazer o que é justo conforme a lei do Senhor. Estas condutas, irmãos, apontavam de que a vida de Paulo, Timóteo e Silvano era uma vida digna de Deus, de testemunhar o Senhor. Queridos, não são as coisas materiais que vão trazer dignidade à nossa vida. Não são os diplomas, os títulos, que vão trazer dignidade à nossa vida. Não é o dinheiro que vai trazer dignidade à nossa vida, irmãos. Isso é bom. Isso é bom, mas isso não é o fundamental, isso não é o centro da nossa vida. Mas, irmãos, quando os nossos olhos estiverem firmados em Cristo, estiverem amarrados no céu, nossa vida será vivida na dignidade a que Deus nos tem chamado. Não limite a sua dignidade às coisas materiais, aos títulos, à fama, ao seu poder. Não é isso, isso acaba. Isso é efêmero. Mas, irmãos, quem nos dá dignidade é o Senhor quando nós nos submetemos ao seu evangelho, à sua doutrina, à sua palavra. Porque tudo que fazemos é para a sua glória, com alegria, com gozo, com zelo, com temor. E fazemos bem feito. E aí nós dignificamos o nome do Senhor. Essa é a defesa de Paulo diante dos seus acusadores. A segunda lição que esse trecho nos traz, irmãos, está nos versos 11 e 12, aqui no finalzinho aqui. Uma vida digna do Senhor é uma vida em sintonia entre fé e prática. Uma vida que dignifica o Senhor é uma vida sintonizada entre a fé e a prática. Versos 11 e 12. Diz assim o texto. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e a sua glória. Paulo exorta essa igreja a viver a vida em sintonia com a fé que eles receberam pela pregação do Evangelho. Capítulo 1, verso 3. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm. Uma fé operosa. Uma fé que caminha junto com a prática daquilo que você crê. Fé e prática cristã, esta soma revela a dignidade a que Deus nos chamou. Não há fé sem a pregação da palavra, é verdade. Não há fé sem ouvir a palavra de Deus, é verdade. A fé bíblica está atrelada, amarrada à pregação do Evangelho e à aplicação do Evangelho à vida cotidiana de quem escuta e de quem crê. Não tem como separar isso, irmãos. A nossa fé, irmãos, não é um tiro no escuro, ou um passo no escuro, ou uma coisa metafísica. Não é algo assim, ideologicamente falando. Fé não é isso. A fé cristã não é isso. A fé cristã, irmão, é muito mais que isso. Olhe no seu boletim. Lá no finalzinho, na última frase do boletim do edital. Fé em Deus é conhecê-lo e crer nele conforme a sua palavra. Essa é a fé bíblica.
Essa é a fé bíblica. E quando nós conhecemos a Deus, por meio da sua palavra, qual é a nossa atitude? Colocar em prática o que nós conhecemos em sua palavra e aplicar ao nosso cotidiano. Isso é fé. Isso é fé. A fé é algo consciente, que se constrói a partir do ouvir a Escritura. Não é algo solto no ar, que traz arrepio, que traz sensações. Isso não é fé, irmãos. A fé cristã, ela é palpável. Ela é viva. Ela é verdadeira. É o próprio Paulo que diz em sua carta aos Romanos. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui é o caminho da fé, ouvir a pregação. Não há outro modo, outro caminho para termos fé. Ela é originária da palavra de Deus. A pregação da palavra e a fé caminham juntos na matemática de Deus. Não tem como. Ah, Senhor, dai-me fé. Todo mundo ora assim. A grande maioria ora assim. Senhor, dai-me fé. Eu quero fé. Mas não lê a Escritura, não vem aos cultos, não vem ao culto de doutrina, não abre a palavra para estudar. Então, essa fé vai chegar? Não vai chegar, irmãos. Não vai chegar, porque essa não é a atitude correta. Essa não é a atitude correta. Qual é a atitude correta? É abrir a Escritura. Senhor, me ensina, me mostra, me revela. Traz à minha consciência a tua palavra, para que eu cresça no conhecimento do Senhor. E aí eu comece a confiar no Senhor. Fé é confiança em Deus, nas suas promessas, no que Ele disse que é e no que Ele disse que vai fazer. A fé bíblica a qual nós somos chamados, irmãos, vem da pregação do Evangelho. Foi justamente isso que ocorreu na igreja de Tessalônica. Eles ouviram a palavra de Deus como palavra de Deus. A fé brotou em seus corações pelo poder do Espírito Santo. E o que aconteceu? Eles deixaram a idolatria. Abandonaram a idolatria e se apegaram ao Deus vivo e verdadeiro. Olha o verso 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, falam como foi a nossa chegada no meio de vocês. Deixando os ídolos, vocês, a igreja, se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Mas como é que eles deixaram os ídolos? Por meio do conhecimento do Evangelho, da pregação de Paulo. É esse Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Ele é real, ele é verdadeiro. Os outros são falsos deuses. Não trazem conforto, não trazem consolo. Não me levam, não me jogam na vida eterna. Não me salvou, não me perdoa. Deixaram os ídolos, se converteram para servir ao Deus vivo e verdadeiro. A doutrina, irmãos, inundou a mente e o coração deste povo, conduzindo para uma nova maneira de viver. Isso é tremendo, irmãos. Uma maneira de vida digna de Deus. Viver segundo os princípios da sua palavra, segundo a doutrina dos apóstolos, crendo e tendo fé nas promessas do Senhor, confiando nele. Observe no verso 11, a ação doutrinária da vida desta igreja. Olha o que diz o verso 11. E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Olha a doutrina aqui. Exortando, consolando e admoestando. Por meio de quê? Da doutrina da palavra de Cristo. A doutrina exorta a igreja para que ela viva conforme a fé que professa. A doutrina consola a igreja a viver a prática cristã diante das perseguições, provações e privações, trazendo a verdadeira esperança na pessoa de Cristo. Olha o consolo aqui.
E a doutrina admoesta, adverte, chama a atenção da igreja para que ela viva conforme a fé que ela professa em Cristo. Isso é evangelho, irmãos. Isso é graça do Senhor. Isso é seu tesouro aberto para nos conduzir a Ele e moldar a nossa vida, a vida de Cristo, por meio da pregação do Evangelho. O desejo de Paulo é que esses irmãos andem, desenvolvam as suas vidas de maneira digna de Deus. Isto é, que vivam na harmonia da fé e na prática da vida cristã, na conduta do dia a dia, do cotidiano da vida. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, a aplicação da fé, não é no domingo de manhã e de noite, não. Aqui você abastece o seu coração com a exposição bíblica. Mas é no seu dia a dia, no cotidiano da sua vida, dentro de casa, no trabalho, na relação com as pessoas. É onde você vai praticar a sua fé, o seu conhecimento, o seu discernimento, onde você vai colocar em prática a doutrina que você recebeu, que você entendeu, que você ruminou em seu coração. Paulo diz aqui muito claramente, irmãos, exortando, consolando e admoestando. Nós somos pessoas que precisamos, irmão, de exortação, de consolo e da admoestação de Deus por meio da sua palavra. Isso é tremendo para mim e para você. Porque isso é um renovo de vida, de graça a caminhar nela. Eu queria encerrar, irmãos, aqui, trazendo aqui ao nosso contexto aqui, o finalzinho do verso 12, que diz assim: olha o propósito da exortação, olha o propósito do consolo e olha o propósito da alimentação, da demonstração, para que vocês vivam de uma maneira digna de Deus. Irmãos, esse é o desejo de Deus. Esse é o desejo de Deus para mim e para você. Que a nossa vida seja, irmãos, graciosa, que reflitam o testemunho do Senhor. E ele encerra assim, olha a promessa aqui, que Deus chama para o seu reino e a sua glória. Aonde vai nos levar, irmãos, uma vida digna de vivermos em Deus, ao seu reino e à sua glória. Paulo, meus irmãos, encerra aqui essa parte da sua defesa aqui do seu ministério, justamente apontando para isso. É como se ele dissesse: eu sei o caminho que me leva ao reino de Deus e à sua glória. É viver uma vida digna do Evangelho de Cristo. É viver uma vida que comunga fé e prática, que exala o bom perfume de Cristo, que testemunha o Evangelho de Cristo. Que Deus, irmão, nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos anime a vivermos uma vida dessa forma aqui, irmãos. Centrada em Cristo, submissa a Cristo, com alegria, com gozo, independentemente das circunstâncias que nós vivemos. Observe o que Paulo diz aqui. Fomos maltratados e insultados em Filipe, e chegamos até vocês para anunciar o Evangelho em meio a muita luta. Nem por isso ele deixou de seguir a Cristo e de viver dignamente pelo nome dele. Nem por isso. Isso não foi motivo para ele renegar sua fé, para ele negar a Cristo, para ele chutar o balde e ir embora e nunca mais querer saber de igreja, de pregar evangelho, coisa nenhuma. Antes, pelo contrário, isso aqui motivou ainda mais a Paulo. Motivou ainda mais a Paulo. Irmãos, a nossa vida é uma luta, todos os dias, todos os dias.
para glorificar o nome do Senhor. Não é um glorificar o nosso nome, não, mas o nome dele. É o nome dele, irmãos. Nós trazemos em nós a marca de Cristo, o seu nome. E devemos viver, irmãos, com zelo e com temor em trazer esse nome sobre nós. Isso é uma bênção. Isso é gracioso demais. Porque o que nos espera, irmãos, está aqui no finalzinho do verso 12. É o seu reino e a sua glória. Vamos provar, vamos viver nesse contexto aqui. E enquanto Cristo não vem, irmãos, buscar a sua igreja ou buscar a minha a você, né, seja vigilante em viver uma vida digna que agrade ao Senhor. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Ó Deus, nós te louvamos, Pai, pela tua palavra, que se aplica a mim primeiramente, Senhor, e também à tua igreja, ao teu povo. Ó Deus, como nós somos debilitados ainda, Senhor, em viver na dimensão do teu evangelho, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a amar o teu nome, a desejar o teu nome, a viver, Senhor, quebrantado dentro do Senhor, buscando a tua face para testemunhar o teu nome, Senhor, com a dignidade do teu evangelho, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida, Senhor, útil, frutífera, próspera no Senhor. Livra-nos, Senhor, de toda banalidade, de toda vulgaridade. Livra-nos, Senhor, de negar o teu nome. E nos dá a graça, Senhor, por meio do poder do teu Espírito Santo, Pai, de termos uma vida digna do Senhor. Nos ajuda, Senhor. Assim te pedimos, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com o povo todo de Deus espalhado sobre essa terra, agora até a volta de Jesus. Amém.